Bom, vejo com alguma preocupação. E aqui vamos falar em traços gerais. Eu penso que isto se aplica, como disseste, a várias geografias. Desde logo, há aqui uma conjugação de uma potencial tempestade perfeita que pode, de facto, resultar num encolher, ou se calhar já está a resultar, num encolher desse mesmo espaço, dessa mesma esfera. Por um lado, nós já falámos da forma como a pressão que existe relativamente à viabilidade económica dos meios de comunicação social, como isso se reflete numa diminuição de meios, como isso se reflete numa precarização ainda maior das próprias condições de trabalho e da situação laboral, e isso tem sempre um impacto indireto nessa pujança que podemos ter, quer na qualidade do jornalismo, quer nessa perspectiva de um jornalismo mais independente do ponto de vista editorial. É uma pressão que não tem de ser direta, ela é natural e indireta e ela acontece. Por outro lado, quando estamos numa situação de crise, e o Ricardo estava a dar esse exemplo, que me parece adequado. Existe uma espécie de, sobretudo numa determinada fase da pandemia, uma espécie de unanimismo ao qual é difícil escapar. Bom, nós estamos a falar aqui de uma ideia de jornalismo enquanto bem público e ter em atenção aquilo que são as liberdades individuais, por um lado, e, por outro lado, aquilo que é uma perspectiva sobre o bem coletivo e sobre o coletivo. Certamente. Mas, por outro lado, isso não pode fazer com que haja uma extinção parcial daquilo que é o papel de escrutínio dos jornalistas sobre os atores políticos. E isso torna-se um bocado mais difícil e isso cria, de facto, aqui uma situação que pode, eventualmente, ou poderá estar a resultar nesse encolher desse espaço do jornalismo enquanto escrutinador dos vários poderes, enquanto voz do interesse público. E isso aí, à escala global, eu penso que isso pode ser visto com alguma preocupação. Por outro lado, eu estou a falar de algo que é estrutural, que existe independentemente dos Estados ou dos governos agirem nesse sentido. Depois, há situações em que, de facto, numa situação de crise, naturalmente, em que os governos procuram não só liderar a informação, o que é normal, que é perfeitamente normal, isso acontece sempre, mas que procuram, na gestão dessa própria crise, numa situação de exceção, e uma ideia de uma espécie de estado de exceção, em que pode haver aqui o risco de parcialmente ficarem suspensos alguns aspectos daquilo que é o papel dos jornalistas. Em simultâneo, existe uma ideia, que não podemos deixar de reconhecer, de responsabilidade social do jornalista. E isso está relacionado com o facto de ele ser também ele cidadão, como é óbvio, e depois dos valores relacionados com o rigor, com o equilíbrio, etc., serem muito importantes nesta altura. E isto aqui leva-nos a uma outra questão que está associada, que é a verdadeira uma outra pandemia, que é uma pandemia que já vem desde há algum tempo, que é a pandemia da desinformação e a pandemia das chamadas, eu não gosto de usar a expressão fake news, mas pronto, vamos usá-la porque é mais comumente perceptível. E de uma espécie de situação um bocado caótica, se quiseres, em termos daquilo que é credível, em termos daquilo que é verificável, em termos daquilo que é informação efetivamente de boa qualidade. Isto conjuga-se tudo isto aqui num exercício muito mais exigente e em condições mais difíceis para o exercício desse jornalismo livre e responsável. Portanto, penso que isto se aplica à escala global e há situações e países em que depois isso tem um agravamento em virtude de tiques autoritários dos próprios governos, e isso coloca a nossa classe sob uma pressão maior.